Damos início a mais um programa Anatomia do Poder e hoje eu tenho uma grande alegria. Vou conversar com um queridíssimo amigo de muito tempo. Nós nos conhecemos na Escola do Comando do Estado-Maior do Exército, onde eu tenho o privilégio, o prazer e a alegria de lecionar há 33 anos. E quando o general Bergo cursou o CPAEX, um curso importantíssimo, mostra a importância que o Exército dá à Constituição Brasileira. Foi criado em 1989 para que aqueles coronéis que viessem a serem encaminhados para uma eventual indicação para general, a conhecesse os problemas brasileiros e internacionais, ficando um ano na Praia Vermelha. Foi quando eu conheci o general Bergo. E logo de início tivemos uma grande amizade. Realmente tive um privilégio também de participar da banca dele de mestrado na Escola do Comando do Estado-Maior do Exército, com um livro de uma atualidade atual impressionante, que é sobre o regime jurídico nas guerras, quando um país está sob ocupação. O que vale dizer, analisando inclusive, quando publicado, se tornou best-seller de política militar e de direito militar quando de conflitos internacionais. E, posteriormente, quando foi para a reserva como general de brigada, presidiu institutos militares. A ele eu devo a medalha do pacificador, foi quem fez a proposta do Exército para a medalha do pacificador de Duque de Caxias, e hoje preside o Instituto de História Militar. E acaba de publicar um livro excepcional sobre a história da independência até os dias presentes, pelo próprio instituto do qual ele preside, que é o Instituto de História Militar, e na qual analisa os 200 anos da independência. É, portanto, com o meu amigo, o general Bergo, amigo de muito tempo, o Márcio Bergo, que nós vamos conversar agora. Meu querido general, eu gostaria que o senhor conversasse um pouco, contasse um pouco sobre esse livro que o senhor acaba de lançar pelo Instituto, que é a história da independência do Brasil. Meu professor, meu amigo, meu mestre, o senhor sabe que eu sou seu fã, né, de longo tempo. As suas aulas sempre foram maravilhosas, o seu incentivo sempre nos guiou para a gente fazer. E eu sempre acreditei que as ideias a gente tem que divulgar e escrever, né? Então a gente coloca no papel. Eu só tenho a lhe agradecer essa deferência e as suas palavras. Bom, esse ano 2022 nós estamos ainda, né, comemorando o bicentenário da independência do Brasil. Eu dirijo já há 6 anos, na saída do Exército, eu chefiei o Centro de Estudos e Pesquisas de História Militar do Exército, terminou o meu tempo lá e eu assumi a presidência do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. É um instituto que já existe há 85 anos e nós somos anexos, funcionamos junto do Clube Militar no Rio de Janeiro. Então, desde o ano passado, quando se avizinhavam os 200 anos da independência do Brasil, nós discutimos o que fazer para comemorar, para marcar. Nós vimos que, em âmbito geral, não teve algumas coisas, mas basicamente foram as Forças Armadas que levaram adiante as comemorações. E nós, como Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, não podíamos deixar isso passar. Então, passar em branco, né, e deveríamos festejar condignamente. Fizemos um projeto ao qual nós demos o nome de Projeto Brasil 200 anos. Esse projeto constou basicamente de 4 grandes vertentes. Nós fizemos um concurso de artes virtuais, de quadros, convidamos artistas do Brasil inteiro para retratarem, né, os 200 anos da independência do Brasil. Nós tivemos percorridos históricos, porque o príncipe regente Dom Pedro, em 1822, ele fez viagens. Inicialmente, ele fez uma viagem a Minas Gerais, e depois, em agosto, ele fez uma viagem a São Paulo, o que culminou com a independência, né? Então, nós percorremos esses caminhos que o príncipe trilhou
registrando o estado atual dos locais por onde ele passou. Muita coisa mudou, logicamente. Fizemos imagens, entrevistamos pessoas e vamos lançar um documentário. Nós fizemos escritos, nós fizemos palestras, né? Então, nós, desde março, com a colaboração da Comissão Portuguesa de História Militar, o presidente da Comissão Portuguesa fez a abertura, fizemos várias palestras ao longo do ano, e essas palestras redundaram neste livro. Cada autor fez um texto, e esse texto nós consolidamos tudo num livro ao qual nós temos no Brasil 200 anos. Então, são 20 e poucos textos com personalidades brasileiras, portuguesas. Convidamos também um historiador uruguaio, que é nosso parceiro também, o Instituto Uruguaio de História Militar, porque o Uruguai, na independência, era parte do Brasil, era a província cisplatina, então nós queríamos ver o pensamento dos uruguaios atuais. E fizemos uma celebração muito grande. Essa celebração, nós fizemos o almoço da independência, fizemos uma apresentação de um balé, um projeto social, Balé Brasil, da Ilha do Bom Jesus. Fizemos um roteiro das crianças, que era a vovó contando a história para sua netinha da independência. Trouxemos o Dom Pedro, devidamente caracterizado, com o seu uniforme, como é que foi a proclamação da independência, as cartas à princesa. Então, nós inventamos uma fada com uma varinha de condão, que é um celular, né, adaptada à tecnologia de hoje. A fada veio e trouxe a princesa Leopoldina, que veio da Áustria. Mostramos as belezas do Brasil, ficou um espetáculo muito bonito. Bom, isso tudo consolidado, escrito, nos rendeu esse livro. E este livro nós procuramos lançar todas as faces, todos os pontos de vista que marcaram o processo da independência. A gente fala a independência do Brasil, 7 de setembro, mas o 7 de setembro é uma data que representa um processo todo. E, no nosso ver, já começou desde Napoleão Bonaparte, com a invasão da Europa, aquelas coisas todas que a história nos ensina, né? A transmigração da família real para o Brasil, que eu insisto muito, muitas pessoas dizem, a fuga não foi uma fuga, né? Foi uma transferência, e não veio só a família real, veio o governo, veio toda a estrutura governamental. Aí passou pela Revolução Liberal do Porto, que é importantíssima para nós, que as pessoas também, muitas não conhecem isso. Isso ficou a cargo da Comissão Portuguesa de História Militar, para nos contar como foi isso, que foi uma revolução contra o absolutismo. Porém, nós tínhamos em Portugal absolutistas, tínhamos liberais radicais, eram correntes que também se degladiavam lá em Portugal. Por isso, obrigaram Dom João a voltar. Dom João VI, na verdade, não queria voltar, queria ficar aqui. O Brasil já estava consolidado. O Congresso de Viena, fruto do término da era de Napoleão, reconfigurou a Europa, e Portugal era parte da Europa, mas era um Reino Unido, né? A sede do reino estava aqui no Brasil, então foi criada essa figura do Reino Unido, né? Portugal, Brasil e Algarves, e o rei estava aqui. Aí Dom João foi obrigado a retornar. Ao retornar, deixou seu filho, Dom Pedro e Pedro, inclusive com aquela célebre frase, né? Pedro, se o Brasil for independente, né, põe a coroa sobre sua cabeça antes que algum aventureiro lance. Mas já sabia, né? Já tinha aquelas preocupações. E Portugal era, na verdade, governado pelas cortes portuguesas. E o rei era uma figura lá decorativa dentro daquele jogo de ambientes, de pressões e de interesses conflitantes. Então, o nosso processo começa por aí, e a gente já acha que o primeiro fato, ou o primeiro ato, foi o Fico, o 9 de janeiro de 22, porque Portugal já havia mandado tropas aqui para levar o príncipe, queriam levar o príncipe, e o general Avilés, aqui no Rio de Janeiro, ficou no alto do Morro do Castelo. Os brasileiros se mobilizaram. A gente está vendo que a mobilização popular do Rio de Janeiro, uma cidade pequena naquela época, juntou 5 mil e poucas pessoas, onde hoje é o Campo da Aclamação, a Praça da República, para exigir, querer que Dom Pedro ficasse no Brasil. Fizeram abaixo-assinado, e aquela tropa toda eram pessoas do povo, enfrentaram as tropas portuguesas do General Avilés, que se retirou e foi escoltado de volta até Portugal. Então, a partir dali começou. Dom Pedro disse: eu fico, estou pronto, diga ao povo que fico. E aí começaram, fez as suas viagens e tudo, e a história nos ensina isso, que no 7 de setembro ele proclamou. Mas tivemos guerras depois. Tivemos a guerra na Bahia, tivemos a guerra no Pará, no Maranhão, na Cisplatina. Então, cada episódio desse
as guerras, o dia do Fico, a formação das Forças Armadas, do Exército e da Marinha, tudo isso foram escritos por acadêmicos nossos e esses textos foram reunidos neste volume. Esse volume também contempla algumas obras do nosso Salão de Artes. Tivemos obras premiadas, muito bonitas, que lá ostentam, e uma artista nossa que fez alguns quadros também. Então, o nosso livro procurou ser isso, procurou ser um registro de 200 anos. E no meu artigo eu falo um pouco também, não só dos 200 anos que passaram, porém dos 200 anos que vêm adiante, porque eu digo que não adianta muita coisa a gente olhar para trás, se a gente só pode viver para frente. Então, eu traço um paralelo entre 200 anos passados e o Brasil de hoje, os problemas que nós temos, como é que nós podemos fazer para os próximos 200 anos. Para que daqui a 200 anos, quem estiver comemorando aqui, nossos tetranetos, eles falem da gente também, daquilo que a gente está fazendo hoje para o Brasil, que vai existir daqui a 200 anos. Basicamente, essa é a nossa contribuição nesses 200 anos. Meu caro General Bergo, nós vamos continuar falando sobre isso no segundo, mas valeu a pena ter o nosso telespectador uma noção do que consta desse admirável livro que eu tive o privilégio de receber o exemplar e que já comecei a ler com muito proveito. Vamos agora aos nossos comerciais, voltaremos em seguida para continuarmos a falar sobre o seu instituto, sobre o Clube Militar e sobre a independência do Brasil. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando meu queridíssimo amigo, general Márcio Bergo. Eu, como faço em todos os programas, eu ofereço um livro. Esse é um livro que saiu a questão de uma semana atrás, ou melhor, 2 semanas, chama-se Reflexões sobre a Vida. São 1022 pensamentos que eu fui escrevendo durante a minha vida e que serviram um pouco de orientação naquilo que eu entendia que eu devia ser a minha função, agora com 87 anos. Vou lhe mandar amanhã mesmo, general. Mas antes de continuar, eu gostaria de colocar aos nossos telespectadores aquilo que disse o general Bergo. Muitos têm aqui uma visão de cineasta que não entendia muito da história do Brasil, uma figura desfigurada de Dom João VI, que, a meu ver, foi uma das figuras mais importantes da história de Portugal e do Brasil. Ele soube sair com o apoio da Marinha Inglesa de Portugal quando a invasão das tropas napoleônicas. Não aconteceu que a Espanha que foi dominada e depois veio a derrotar o Napoleão, as forças napoleônicas. Aqui, o primeiro tribunal criado foi o Tribunal Militar. O Superior Tribunal Militar hoje tem mais de 200 anos. Logo, ele abriu os portos. Quando ele criou o Reino Unido, em 1815, São Paulo, Portugal, Algarve e Brasil, quer dizer, na prática, como disse o general Bergo, o Brasil foi a metrópole. Portugal era a colônia. Ela dependia da família real. E quando ele voltou, por causa desses movimentos que estavam lá, e depois do Congresso de Viena, onde o Talleyrand conseguiu fazer com que a França fosse considerada uma invasora, mas também uma pátria derrotada por Napoleão, ele perderia o reino de Portugal se continuasse aqui. Ele previu eu deixar Dom Pedro, basta dizer que as próprias guerras, logo depois da independência, foram escaramuças. Foram guerras como aquela que Simão Bolívar teve que enfrentar para a independência do país. E conseguiu manter o Brasil unido. Por exemplo, a cabanagem, Pará, aquilo que houve, algumas revoluções durante o tempo do Império, nós consideramos que aconteceu na América Latina, em que foi pulverizada numa série de países, nós mantivemos unidade graças a Portugal. Então, Dom Pedro I, Dom João VI, tiveram um papel importante ao ponto de que ele, quando voltou para Portugal, queriam, apesar de ter proclamado a independência do Brasil, que ele fosse rei de Portugal e venceu Dom Miguel. Foi Pedro IV, tendo morrido logo em seguida.
mas deixou uma brasileira para ser rainha de Portugal. Nós tivemos uma rainha na Europa que nasceu no Brasil, que era Maria da Glória, filha de Dom Pedro. Era um homem, e Dom Pedro II foi um excepcional imperador. Então, era também uma figura histórica extraordinária. Quero lembrar ao meu caro general que, além do privilégio de ser professor emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, o Clube Militar, onde está a sede do Instituto, foi fundado no século XIX. E eu recebi o título de sócio benemérito do clube, o quarto título de sócio que o Instituto deu, segundo a sua história, há uns 15 anos atrás, me honra muito. De validar o Clube Militar onde está a sede, eu também sou sócio e benemérito do Instituto. Temos, assim, portanto, do Clube Militar do Rio de Janeiro, uma vinculação muito grande, porque o Clube Militar é do século XIX, uma das mais antigas instituições culturais do Brasil. Mas íamos continuar a falar, o general, sobre o acréscimo que eu cortei por causa desses tempos que tivemos na televisão. O senhor ia continuar a falar quando eu interrompi. Não, com certeza, professor. Uma das missões do nosso instituto, além da história militar e da geografia, porque não se estuda história sem geografia, né? São irmãs, são os grandes vultos do Brasil. Nós temos que honrar os nossos vultos. E neste processo da independência nós temos Dom Pedro I, Dom João VI, temos José Bonifácio, que foi outro grande prócer da nossa independência, a princesa Leopoldina, é muito importante. E a figura de Dom João VI e Dom Pedro. Dom João VI foi um grande estrategista e muito injustiçado, porque há muitos historiadores aqui, filmes, fazem chacota como se ele fosse bonachão, comedor de franguinho. Foi um grande estrategista e essa transmigração de todo o governo do Estado português para o Brasil foi uma operação muito bem planejada. Há historiadores, inclusive, que afirmam que já havia sido planejada antes, desde as escaramuças lá com a Espanha, que já haviam correntes em Portugal que diziam, bom, vamos mudar para lá, vamos ficar com o Brasil, que é maior do que aqui e tudo, mas isso aí faz parte da história. Então, essa transmigração da família real foi uma operação logística muito bem planejada. E Dom Pedro I, que é muito injustiçado aqui também, porque muitas pessoas aqui pensam em Dom Pedro, o bom moço, né? O garotão, o rapagão, o Dom Juan, o conquistador. Fala-se em Dom Pedro, imediatamente se fala nas amantes que ele teve. Isso aí faz parte da vida. Tem filhos aí que a gente nem sabe a quantidade de tudo. Mas ele foi um grande estrategista também. Ele foi um músico de primeiríssima. Dom Pedro era um músico, compositor, com várias composições dele, a começar pelo próprio hino da independência. Fizemos uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Exército, onde foram apresentadas algumas composições feitas por ele, o que é muito importante. E ele também foi um guerreiro, porque quando ele estava morava na Fazenda Real de Santa Cruz, que hoje é um quartel do Exército, né, ele teve muito contato com um general francês que estava aqui, que tinha vindo para cá com a missão de tentar resgatar Napoleão, mas depois Napoleão morreu, né? E esse general ficou morando lá e ele deu aulas para Pedro. Pedro aprendeu muita coisa de estratégia. E quando voltou a Portugal, foi a Guerra dos Irmãos. Ele foi guerrear contra o seu irmão Miguel, que havia usurpado o trono. Então, fez uma operação saindo do porto, dando a volta, atacando pelo sul, e venceu. O exército dele tinha 6 ou 7 mil homens, venceu o exército de Miguel, que era 10 vezes maior. E ele foi magnânimo, porque ao chegar no Rio Tejo, fez um gesto simbólico de atirar a sua espada às águas, porque queriam que ele matasse seu irmão. Ele, não, eu não vim me vingar, eu vim restaurar. Restaurou, colocou sua filha Maria da Glória, perdoou Miguel, foi exilado. Então ele morreu logo em seguida, jovem. Então ele foi Pedro I aqui, Pedro IV, renunciou em nome da sua filha Maria da Glória. Então Pedro foi um grande estrategista. E esse processo de independência aqui foi importante. Então nós tivemos, como eu já disse, o José Bonifácio. O José Bonifácio, antes de voltar para o Brasil, ele havia residido em Portugal e ele lutou contra Napoleão. Ele foi comandante de um batalhão escolar contra Napoleão. Depois veio, era ministro de Pedro,
e ficou junto com a princesa Leopoldina aqui, quando o príncipe regente viajou a São Paulo. José Bonifácio era extremamente culto, consta até que ele conversava com a princesa Leopoldina em alemão, que é o idioma dela, né? Nós fizemos, dentro desse nosso projeto também, um tributo a Pedro, que nós chamamos de Pedro o Libertador, num convênio com o Instituto Minerva, que congrega ex-alunos da UFRJ. Fizemos várias solenidades e outorgamos um colar da comenda de Pedro o Libertador. Inclusive, o presidente do Instituto, do Conselho, foi a Portugal também e fez em Portugal algumas solenidades de entrega. Então, esse nosso estudo todo dos 200 anos, essas nossas comemorações, nós não só levantamos o que aconteceu nos 200 anos, as guerras da independência, porque não foi a guerra, foram as guerras, que a gente considera que começou no dia do Fico, com o general Avilés, e foi terminar lá em Montevidéu, em 1824, passando pela Bahia em 1823, por Belém do Pará, por Maranhão e outras guerras que nós tivemos. E depois, logicamente, na continuação do processo, no Império, a figura de Caxias, né, para manter essa unidade que nós tivemos, não são as grandes figuras desse nosso processo. Mas, voltando à independência, nós tivemos, então, a Leopoldina, né, que fez, consta, né, alguns historiadores dizem que ela fez o decreto, não houve esse decreto. Na realidade, ela escreveu cartas que mandou para Pedro, né, que fez, e as viagens que Dom Pedro fez. Porque Pedro veio garoto para o Brasil, se criou no Rio de Janeiro, só conhecia a Quinta da Boa Vista e Santa Cruz. Quando ele foi a Minas, foi a primeira oportunidade que ele teve de conhecer um pouco da grandeza desse país. E depois, em agosto, quando ele foi a São Paulo, ele foi amealhando apoios. Passou pelo Vale do Paraíba, Pindamonhangaba foi muito importante, onde ele formou a sua guarda. Ele veio a São Paulo, apaziguou, desceu até a cidade de Santos, e na subida de Santos foi que aconteceu, então, o 7 de setembro, que a gente considera o símbolo da independência, mas é o símbolo de um processo que durou alguns anos. E a gente lançou olhares também, como eu disse, sobre os próximos 200 anos. Mas o nosso livro fala disso tudo, fala das guerras, fala da participação das mulheres na independência, que não só a Leopoldina, mas nós tivemos também a Joana Angélica, Maria Quitéria e tantas outras que se sacrificaram nessa luta e que foi uma luta um tanto quanto acirrada, fratricida até, que nós tínhamos brasileiros nascidos no Brasil que queriam a independência, nascidos no Brasil que queriam permanecer junto com Portugal, portugueses que queriam permanecer, portugueses que queriam a independência. Nós tivemos de tudo aí nesse processo. Mas a gente fez os 200 anos, comemoramos, e que esse livro sirva como uma recordação, como um marco dessas comemorações de 200 anos, que é uma data bastante significativa. E o nosso processo ainda continua, né? Acabei de fazer a palestra em São Paulo essa semana, volto ao Rio de Janeiro, e a gente está continuando agora fazendo o nosso documentário, Os Caminhos do Príncipe. Nós já filmamos, encontramos a fazenda onde ele nasceu. Tem um episódio, acho que dá tempo de contar, que foi interessante. Na primeira fazenda que ele chegou, Pedro era um exímio cavaleiro, cavalgava e domava cavalos. Os cavalos de manga larga aqui no Brasil são descendentes dos cavalos que ele criava lá na fazenda de Santa Cruz. Ele saía sempre à frente da tropa, da comitiva. A comitiva dele era pequena. Quando chegou numa fazenda que estava preparando, ele chegou antes da sua comitiva. E a dona da fazenda o recebeu e disse: eu estou com fome. Ela disse: olha, está vindo uma comitiva aqui, você pode almoçar, almoça aí na cozinha. Deu um prato de comida para ele, ele comeu e saiu. Quando chegou a comitiva, cadê o príncipe? A mulher quase que desmaiou, porque ela não conhecia o príncipe, a dona da fazenda, e porque ele era assim, ele era forte, ele ia na frente, e foi. Então é muito interessante essa faceta de Dom Pedro. Mas agradeço muitíssimo a sua participação no nosso programa. É uma figura notável, e mesmo quando ele fez a dissolução da Constituinte, a Constituição que ele promulgou logo em seguida foi uma Constituição, uma excelente Constituição para a época, das mais modernas para a época. Quero agradecer muito a sua presença no meu programa, general, e acho que nós, brasileiros, devemos cultivar a nossa história. E a história
da independência do Brasil, é aquilo que deve estar no coração de todos os brasileiros, e é o que o general Bergman, no livro que lançou, deveria ser conhecido em todas as faculdades, em todos os colégios, para sabermos o que foi a independência do Brasil. Muito obrigado ao meu querido amigo general, e aos meus telespectadores espero-os novamente no próximo domingo.